Muita coisa aconteceu nesse finalzinho de semana do Internacional, desde o empate contra o Flamengo lá no Maracanã. Vamos atualizar as informações do Inter? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bom final de semana para todo mundo. Final de semana de Internacional que joga no domingo às 11 horas da manhã lá no estádio Beira-Rio contra o Goiás. Um domingão que é para ser o domingão da família, domingão com muitas atividades de Dia das Crianças, prevenção do câncer de mama, tem muita coisa legal que vai acontecer neste final de semana no estádio Beira-Rio. Aparece, se tu puder, aparece, porque a previsão é de 30 mil colorados, vai estar casa cheia, vai estar um baita dia, vai estar um sol agradabilíssimo, então vai lá, vai no melhor e no maior estádio do Brasil e vem junto. Vamos torcer pelo Internacional, vamos trazer os coloradinhos também, né? Que tem muita promoção para os coloradinhos, tem os brinquedos infláveis, tem possibilidade de sorteio também de uma visita no CT do Parque Gigante. Cara, é muito bacana trazer os coloradinhos e ver como é que eles se sentem, né? No estádio Beira-Rio. Eu quero dizer para vocês o seguinte, tem muita coisa que aconteceu, né, desde quarta-feira para cá, e eu vou atualizar algumas informações e também trazer bastidores para vocês, beleza? Antes eu quero te dizer, aproveita o final de semana, cara, tem agora, por exemplo, só hoje, só agora nesse sábado, tá? Tem dois rivais do Internacional nessa luta pelo G4 que vão jogar. Joga o Corinthians contra o Atlético Paranaense às 21 horas desse sábado, tá? E também o Flamengo, que joga também lá em Cuiabá, na Arena Pantanal, a partir das 19 horas. Então quer dar uma secadinha, quer botar um dinheirinho no bolso, vai lá em kto.com, usa o cupom Ernest e vem brincar junto e vem se divertir com a KTO e toda a galera que a KTO apoia, né? A KTO é uma grande parceira aqui do meu canal, beleza? Aproveitando que a gente está falando então de Campeonato Brasileiro, o Inter que joga amanhã, ele basicamente então tem, como eu falei, o Corinthians e o Flamengo sabendo mais ou menos como é que vai estar na questão da tabela, né? O Inter, que está com 54, se o Corinthians fizesse ganhar o seu jogo e ir a 54 também, passa o Inter, porque vai ter uma vitória a mais. Então, o Internacional com um empate só diante do Goiás já voltaria para a posição que o Corinthians roubou dele, né? Que seria a segunda colocação. E aí mesmo que o Fluminense ganhe seu jogo agora no domingo, o Fluminense joga contra o América às 18 horas de domingo no Maracanã. Mesmo que o Fluminense ganhe seu jogo, o Inter com um empate não sai da vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Isso também é muito bom, óbvio, mas que tudo dê certo e a gente consiga ganhar esse jogo, né? Porque assim, algumas coisas aconteceram, como eu falei, olha só. Volta Depena e volta Johnny, tá? Depena que ficou lá com a sua filha, o Johnny que estava cumprindo a suspensão. Mas o Gabriel Mercado, que está lesionado, vai abrir uma possibilidade muito importante para a renovação do Rodrigo Moledo, para ele mostrar que pode, né? Para ele mostrar que pode ser um jogador útil na temporada que vem, porque o contrato do Rodrigo Moledo termina agora em dezembro. E aí a gente estava naquela, né? Não sei o que faz, não sei o que faz. Então agora, assim como houve com o Kehler, uma espécie, entre aspas, de vestibular no gol do Inter, porque o Inter estava pensando, será que eu preciso contratar goleiro? O Kehler foi lá e fechou o gol e basicamente o Inter já demoveu essa ideia. Então tem o Gabriel Mercado lesionado, a tendência são 3 semanas, tá? Só que assim, eu conversei com algumas pessoas, tá? E tem um certo temor nessas 3 semanas. Porque ele teria que voltar no primeiro final de semana, na primeira semana de novembro, no jogo que o Inter tem contra o América, lá em Minas. E aí depois tem Atlético Paranaense, o São Paulo e o Palmeiras. O que me disseram? Tem que ver a evolução do Gabriel Mercado, porque tem uma possibilidade, de repente, de ele chegar a estender um pouco mais esse prazo. Se tu pegar o Wanderson, por exemplo, como exemplo, eu sei que os jogadores são diferentes, né? Não são iguais. Mas se tu pegar o Wanderson como exemplo, o Wanderson ele foi preservado por conta de uma dor muscular. No final das contas, ele ficou 1 mês fora sem jogar. O Wanderson saiu no dia 10 de setembro. Vai ser relacionado agora para jogar no jogo contra o Goiás, ou seja, é 1 mês fora.
um mês fora no Gabriel Mercado, praticamente anularia a temporada, assim como o Gabriel, né, que está com essa questão do joelho também. O Wanderson vai jogar, o Wanderson pelo menos vai estar relacionado, tá? Se jogar, joga no mínimo, no máximo 30 minutos. Ele só tem força, ele só tem, vamos dizer assim, condições físicas para atuar por 30 minutos. Isso por um lado é bom. Claro que ele talvez não vai estar na mesma rotatividade dos demais jogadores, mas o Pedro Henrique, por exemplo, que é um cara que está fazendo muita diferença no Inter, ele tem a função de atacar e a função de defender, e isso desgasta ele demais. Então precisa entrar um cara, um jogador que seja com as mesmas características do Pedro Henrique e continue dando a velocidade, né, para o ataque do Internacional. Então, nesse sentido, é interessante, mesmo que o Wanderson não tenha condições plenas, que possa jogar esses 30 minutos aí contra o Goiás. A tendência de time é que o Lisieiro e o Johnny formem o meio, tá? Mas tem agora 4 jogadores para 2 vagas. É o Depena, o Edenilson, o Alan Patrick e o Maurício. Tá todo mundo especulando que o Maurício não sai do time, que seria Depena e Maurício. E me parece o mais razoável, porque o Mano, pela leitura que eu tenho das coletivas do Mano, ele enxerga o Edenilson e o Maurício semelhantes, ele enxerga o Depena e o Alan Patrick semelhantes. Tanto que ele já falou que teve uma vez que ele abriu o meio-campo, né, e depois a armação era com o Depena e não com o Edenilson. Uma vez jogou Edenilson e o Depena, lembra? Então, nesse sentido, ele já deu meio que uma dica de como ele enxerga os jogadores, como ele enxerga as duplas que ele tem ali naquele meio. E aí lá na frente, o Pedro Henrique com o alemão. Então, Kehler, Bustos, Vitão, o Moledo, o René, e até vale aqui, né, um destaque. O Internacional nunca perdeu com Bustos e René no time titular. Enquanto Bustos e René jogaram e foram os titulares, o Inter nunca conseguiu uma derrota, né? O Inter nunca teve uma derrota. Já é interessante, né? Mas então vamos voltar. Kehler, Bustos, Vitão, Moledo, René, e aí Lisieiro com o Johnny, e aí na frente fica a dúvida, né? Alan Patrick, Edenilson, Maurício ou Depena, esses 4 para 2 vagas, e o Pedro Henrique com o alemão. Tem uma coisa importante, tá? A Gaúcha ZH, o Felipe Duarte da Gaúcha ZH, na renovação do Rodrigo Moledo, o empresário do Rodrigo Moledo teria declarado que ainda não houve conversas para renovação. Até porque o Moledo quer ficar no Inter. O Moledo não tem ainda, pelo menos agora, nesse momento, propostas de fora. Mas o Moledo é muito bem reconhecido na Grécia. Então, claro, se ele não renova com o Inter, tem de repente aquele mercado lá para ele pegar e observar e de repente continuar a sua carreira. Mas o que o empresário falou para a Gaúcha ZH, né, para o Felipe Duarte, o repórter Felipe Duarte, nosso colega que baita repórter, é que no momento certo todo mundo vai conversar, ainda é cedo. Ou seja, a gente ainda vai ter muito para ver o Rodrigo Moledo em campo, para ver se ele pode ou não ser o nosso, vamos dizer assim, terceiro zagueiro, né? Porque o Vitão e o Mercado é a dupla titular e, olha, tem feito um baita, mas um baita de um jogo toda vez que estão em campo, beleza? Se tu chegou até aqui, eu vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, vem junto e te desejo um forte abraço e um bom final de semana. Valeu? Tchau!